Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, o seguinte: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meu irmão, minha irmã, assim, o Evangelho de Lucas narra a história contada por Jesus, que ficou conhecida como a parábola do fariseu e do publicano. No versículo 9, mostra que é indicada a motivação e os destinatários da parábola, quando diz: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. As pessoas cheias de justiça própria incomodavam Jesus. Sendo ele o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, as pessoas dominadas por autoaprovação colocavam-se distantes de sua graça. Ao mesmo tempo em que nutriam um olhar de desprezo e juízo contra os outros. Quando a autojustificação nos domina, nós temos problemas com Deus e temos problemas também com as outras pessoas. Jesus então decidiu confrontá-las e propôs esta parábola. Ele não o fez como uma crítica apenas, ou como uma expressão de reprovação à atitude delas somente. Não, mas sobretudo, como uma forma de despertá-las, de levá-las à mudança de atitude, à mudança de vida. Foi também com este propósito que Jesus disse aos homens que lhe apresentaram a mulher apanhada em flagrante adultério. Ele disse: Quem não tiver pecado entre vocês, que atire a primeira pedra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês que podem ver tão claramente o pecado dela, será que não têm olhos para verem os próprios pecados? São capazes de condená-la sem antes julgarem a si mesmos? Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus estava sempre rodeado de pessoas. E entre essas pessoas estavam muitos fiéis observadores das obrigações religiosas. É notável o quanto Jesus se pronuncia a elas. A princípio, pode parecer exclusivamente que ele é contra e não tolera essas pessoas. Mas por que ele se ocuparia tanto com elas? A verdade é que Jesus as tinha como alvo de seu amor. Jesus amou a todos, embora tenha sido duro em diversos momentos em relação aos religiosos, em particular com alguns fariseus e mestres da lei. E o foi para revelar a sutil corrupção de seus corações. Ela é mais difícil de ser tratada.
É triste o que a justiça própria pode fazer com o coração humano. Por isso Jesus reagia fortemente todas as vezes que havia em seus ouvintes e em seus interlocutores a justiça própria a dominá-los. Ser um pecador é algo tão sério que pode comprometer até mesmo a virtude, tornando-a lenha para a fogueira do nosso orgulho e da nossa presunção. Isso endurece ainda mais o nosso coração. Na verdade, o que Jesus via no coração daquelas pessoas a quem contou esta parábola corrompia a bondade que pensavam ter e contradizia a santidade que os envaidecia. Esse é um risco, um grande risco, que todos nós corremos seriamente. Viver corretamente e fazer as coisas certas é uma virtude e devemos nos esforçar todos os dias, o dia todo, nessa direção. Honramos a Deus quando dizemos não ao pecado e nos dedicamos ao que é bom. Jesus disse em Mateus 5,16 que nossa luz deve brilhar e, vendo nossas boas obras, que os homens venham a glorificar a Deus. Mas devemos nos manter no caminho do amor a Deus e ao nosso próximo. Do contrário, a justiça própria operará em nós a sutil corrupção de tornar virtude em vício. Sentiremos impulsos para nos diferenciar, julgar, desprezar, rejeitar e até mesmo condenar. Perderemos de vista a graça de Deus, o amor e a misericórdia, e isto vai paulatinamente nos afastando do coração de Deus. Não há razão que justifique qualquer sentimento de superioridade em relação ao nosso próximo, seja ele quem for, em face à outra, e especialmente na presença de Deus. Não há razão que justifique qualquer sentimento de superioridade na presença de Deus, pois na presença de Deus somos todos carentes da sua graça. E agir como se assim não fosse é perverter a justiça. Foi por isso que Jesus foi sempre tão severo como os que se justificavam e desprezavam os outros. A parábola que Jesus conta é uma lição para todos nós e talvez especialmente para os melhores de nós. Que estejamos atentos a isso. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.